Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Na verdade, hoje eu quero trazer para você um direcionamento, tá? Eu quero te ensinar o que eu tenho feito para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer o nosso Deus. Nós precisamos verdadeiramente conhecê-lo, para assim então servi-lo e agradá-lo, tá bom? Nós temos aí a palavra do Senhor que diz em Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós temos o hábito, é comum, tá, do ser humano correr atrás das demais coisas, porque para nós isso é o primordial. Ter uma vida financeira em ordem, né? Realizar os nossos sonhos, nossos objetivos, e muitas vezes nós encontramos dificuldade de entender essa mensagem, essa palavra, que é o X da questão, que é algo assim, um direcionamento para você ter uma vida abençoada, uma vida cheia da graça de Deus, com equilíbrio, e ter uma vida com equilíbrio, que é o que todos nós buscamos, não é verdade? É claro que nós temos que ter a ciência do que Jesus nos ensinou. Ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Então não tem essa de, eu vou aceitar Jesus e começar a viver uma vida na presença do Senhor e vai ser mil maravilhas, tá bom? Nós temos que ter consciência, tá? A palavra do Senhor diz assim, que quando nós somos meninos, nós temos que estar ali aprendendo coisas mais simples, né? Uma palavra mais amena, e conforme nós vamos crescendo espiritualmente, vem vindo aquela palavra mais forte, tá? Então o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, tem vários parâmetros, porque nós precisamos caminhar como um bebê. Pra vocês terem uma noção do que eu quero dizer, é a mesma coisa de nós seres humanos quando nascemos, né? Um bebezinho ali, tem todo aquele cuidado da mãe e do pai com aquela criança. Tem o horário dele mamar, horário de trocar a criança, não é verdade? Ou aquele horário que a criança vai dormir, tem todo o cuidado, porque é um serzinho ali, aquele bebezinho que depende muito da mãe e do pai. Então tem todo um processo. E ali aquela criança vai se desenvolvendo, vai começar um momento que ela começa a levantar a cabecinha, que ela começa a engatinhar, que começa a andar. Nesses primeiros passos aí, várias vezes vai cair, várias vezes vai se machucar, e ela não vai parar, não é verdade? A criança começa a caminhar e quantas vezes ela vai cair, até ela começar a se levantar, se firmar e começar a andar de uma forma mais fluente, né? Começar a fluir aí a caminhada dessa criança. Então estamos falando aí no ser humano. E é assim também na vida espiritual. Quando nós começamos a nossa vida cristã, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é essa mesma situação. É um bebezinho ali. Por isso é importante aí esse momento de estarmos indo na igreja, de estarmos acompanhando todos os cultos, de estarmos aprendendo a palavra do Senhor. E aquela pessoa que é um líder, que é um pastor, tem que ter esse cuidado, né? Trazer ali uma alimentação mais leve, porque é um bebê. Então nós temos o hábito, tá? Eu tô falando aí no campo espiritual, do bebezinho chega na igreja, né? Tô falando no espiritual, tá? Chegou o bebezinho na igreja e você já quer jogar uma feijoada naquela criança, naquele bebê. Tem que tomar cuidado com isso. Aqueles que já são adultos, né? Já come uma feijoada espiritual, já sabe muito bem o que é a palavra, então você quer ter esse conhecimento que você já adquiriu durante anos, né? Tá servindo assim há muito tempo, já conhece a palavra e vai jogar essa feijoada no bebê. E é por isso que muitas pessoas aceitam Jesus, chegam na igreja, fica ali um mês, 2 meses e vai embora, não quer. Deus me livre de ser crente. Você vem com uma carga pesada, coloca ali um jugo pesado nas costas daquele bebê, daquela criança que às vezes está engatinhando ainda, que está se firmando, começa a andar e cai, é normal. O bebê cai, o bebê se machuca, mas ele se levanta novamente e continua andando, até ficar firme. É dessa forma, nós temos que ter essa visão, temos que ter essa sabedoria. Então você que está dentro de uma igreja, chegou um novo convertido ali, uma pessoa que aceitou Jesus, toma esse cuidado. Não fica colocando toda a sua carga de sabedoria e santidade que você tem sobre a pessoa. Acaba sendo um ato religioso e aquilo afasta as pessoas de Deus. Jesus sempre teve esse cuidado. Observe que quando ele falava ali com a multidão, ele falava através de parábola. Ele ensinava de uma forma muito maravilhosa, de uma forma com amor. E as pessoas que estavam ali conseguiam entender o que Jesus estava falando. Entende isso? Não chegavam ali falando, raça de víboras. Se vocês continuarem nesse pecado, vocês vão para o inferno. Imagina Jesus chegando assim no meio da multidão.
Mas quando ele estava ali no meio dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, aí ele falava dessa forma. Raça de víbora. Por fora é uma santidade, é algo maravilhoso, mas por dentro é uma podridão. Chegou ali no templo, onde eles estavam ali fazendo da casa do pai um mercado livre. Ele chegou ali e mostrou a força dele como homem. Quebrou tudo. Não quero que faça isso na casa do meu pai. Que bagunça que é essa? Mas você não vê Jesus no meio da multidão fazendo isso. Então nós temos que ter essa sabedoria. Você que é serva do Senhor, que tem aí um trabalho nas tuas mãos, cuidado com isso. Não leva a feijoada para aquele que está começando, não. É uma papinha, é um leitinho leve, que é a palavra do Senhor. Até essa pessoa crescer, se fortalecer, e aí vem a feijoada espiritual. Então isso afasta as pessoas de Deus. Por isso hoje muitas pessoas não querem saber de Jesus. Eles têm nós como um povo carrasco, ríspido, religiosos. Nós olhamos para a pessoa e em vez de falar do amor de Cristo, em vez de ensinar para ele por que Jesus morreu na cruz do Calvário, qual que é o verdadeiro objetivo de tudo isso, que sofrimento foi esse, que Jesus passou pelas nossas vidas por amor a nós, para nos dar direito à salvação, e ensinar o caminho. E aí nesse primeiro momento, com amor, com cuidado, e para de ficar julgando a pessoa, sabe? Eu falo isso porque eu sei o que é isso. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei para vocês que eu nasci no berço evangélico, eu cresci. Meu pai passou por diversas situações dentro da igreja, perseguições, e teve um momento que ele parou. Quando meu pai parou, nós éramos crianças. Eu era mais velha, tinha 12 anos. Os meus irmãos eram mais novos que eu. E minha mãe continuou sozinha na igreja, orando por nós, pedindo por nós, e nós paramos. Eu amei quando meu pai parou. Ai, graças a Deus. Ai, agora eu vou ser normal que nem qualquer outra pessoa. Essa foi a minha visão. Porque era muito rígido. Na minha época era rígido. Tudo era pecado. Tudo Deus castigava. Tudo Deus pesava a mão. Era um fardo pesado servir a Cristo. Nós vivíamos numa miséria muito grande. E era a vontade de Deus. Era porque Deus estava nos castigando. Era porque Deus estava nos provando. Eu conhecia esse lado. E eu queria ser normal como qualquer outra pessoa. Ia para a escola com as perninhas secas, no frio, né? Não podia usar calça, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu era diferente de todo mundo. E eu não gostava daquilo. E quando meu pai parou, eu fiquei muito feliz. Falei, ai, graças a Deus, agora você é normal. E aí Deus foi trabalhando. E chegou aos 18 anos, Deus começou a trabalhar no meu coração e eu voltei. Porque meu pai cumpriu muito a palavra do Senhor, que diz assim, ensina a criança no caminho que ele deve andar, que mais tarde ele não se desviará dele. Então eu tinha Jesus dentro de mim, eu tinha um conhecimento que meu pai trouxe e chegou a determinado momento que minha alma ficou sedenta, né, da presença de Deus. E eu voltei aos 18 anos para casa do pai. Mas quando eu volto, nesse período, eu tinha 18 anos, era uma mocinha. E naquela época eu lembro que eu estava no mundo, então minhas roupas na época era moda, né? Agora se fala cropped, na época era mini blusa, a gente falava. Andava de mini blusa, era bem magrinha, bem bonitinha, sabe? Andava de mini blusa, de shortinho. Essa era a minha vida. Roupa normal, de uma adolescente, né? E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, que eu volto para a igreja, ali era eu tive assim um impasse, né? Porque ali era aquela coisa da religiosidade mesmo. Tinha que ser daquela forma. E quando eu falei, eu aceito Jesus, no outro dia eles queriam a transformação na minha vida. Eu tive que me transformar assim, de um dia para o outro. Não pode mais, irmão Rosa, tem que andar assim, tem que andar assado. E aí eu lembro de umas coisas, de uma situação que me marcou muito. Eu lembro disso até hoje. Eu não tinha saia, eu não tinha vestido. Minhas roupas eram aquelas que eu tinha. E para piorar, nós éramos bem simples. Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, quando eu comecei para a igreja, eu consegui comprar uma saia. Eu lembro dessa saia até hoje. Então, todo sábado, domingo, ou dia que eu ia para a igreja, eu ia com aquela saia. E quando as irmãs me encontravam na rua, eu estava de short, de blusinha, de mini blusa. E ainda não tinha sido convertida. Eu talvez, não sei nem se essa é a palavra. Eu não tinha todo esse conhecimento. Era um bebezinho, estava engateando novamente ali, né? 18 anos, eu era uma menina. E ali eu lembro dessa situação. Eu fui na feira que era próxima à igreja. Eu sou do bairro que eu nasci e cresci naquele lugar, todo mundo me conhece. E quando eu cheguei ali, eu lembro da irmã. Ela me mediu de cima a baixo. Eu estava de short e uma blusinha. Eu já não estava andando mais de mini blusa. Já tinha tido aí uma transformaçãozinha. E aí ela me olhou de cima e baixo, fez assim, ó, dos meus pés até minha cara, e olhou e falou: Pai do Senhor, irmã Rosa. Eu olhei para ela: Pai do Senhor, eu já percebi na cara dela o que ela estava me dizendo. Pai do Senhor, irmã, de short? Pai do Senhor, isso é roupa de cristã? Eu já entendi tudo que ela estava me dizendo, mas eu fiquei tão triste. Aí eu vim para casa acabada.
E ali eu lembro que eu comecei a chorar e falar com Deus: Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, como que eu vou fazer? Foi muito triste. Eu não parei por quê? Porque eu já tinha uma raiz. Eu fui criada, né, pelo meu pai na palavra do Senhor. Então eu já conhecia Jesus. De certa forma, eu já conhecia Jesus. Mas é aquela pessoa que está começando, que nunca teve esse encontro com Deus, está caminhando. Então vamos ter cuidado com isso. Vamos parar de ser religiosos. Nós temos que apresentar Jesus para a pessoa. E o Espírito Santo vai se encarregar de todas as outras coisas. Nós não temos que transformar as pessoas. Nós não temos essa incumbência em nós. O Senhor falou assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo Jesus. Ele não disse ide por todo mundo e transformai as pessoas. Nós não conseguimos fazer isso. Quem transforma é o Espírito Santo. Eu prego a palavra, eu ensino o caminho com amor e o Espírito Santo se encarrega de transformar essa vida. Entende? Então não é você que transforma. Então nós temos que ter esse cuidado. E para você que já é serva do Senhor, que já conhece a palavra, eu quero falar para você também, que às vezes nós estamos na igreja já há muitos anos, eu falo muito baseado no que eu vivi, tá? Se servir para você, amém. Se não servir, você pode passar para outra pessoa que Deus vai falar com ela, através do Espírito Santo dele. Então, eu servi ao Senhor e não conhecia Jesus. Eu tinha esse hábito, já falei algumas vezes. Eu sei que não é só eu que faz isso, tá? O hábito de ir na igreja, né? Naquela época eu ia quase todos os dias. Aí você ouve a palavra, você nem prestou muita atenção, depois você vai, né? Aquela situação que você sabe como que é. Mas eu não conhecia mesmo a fundo quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele fez um alto sacrifício por nós, e pronto. Vemos às vezes isso como uma história bonita, né? Mas nós precisamos conhecer o nosso Deus, a quem nós servimos. Porque quando nós conhecemos a palavra e sabemos o que nós temos que fazer para agradar a Deus, a nossa vida espiritual muda, a nossa vida espiritual cresce. E aí nós começamos a ter algo maravilhoso em todas as áreas da nossa vida. Há uma transformação diária, um crescimento espiritual diário. E as pessoas começam a ver em você uma mudança e elas vão desejar esse Deus que você serve. E através do seu testemunho, vidas são alcançadas. Muitas vezes pensamos que é falando, mas as pessoas estão nos olhando. Observa para você ver. As pessoas do mundo erram, as pessoas de outras religiões erram e tá tudo bem. Mas quando o cristão erra, já vem aquela famosa frase, né? O pastor da igreja fulano fez tal coisa. A fulana de tal, da igreja tal, fez tal coisa. É desse jeito. Porque os olhos estão sobre nós, que somos cristãos. Então nós temos que andar no caminho certo. Para que através de nós não venha um escândalo, né? Através de nós não viemos trazer aí vergonha ao Evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então precisamos conhecer o nosso Deus para saber como servi-lo. E está aqui a direção certa. E eu vou falar para vocês o que eu tenho feito, tá? Eu tenho colocado no meu coração de ler a palavra, a Bíblia toda. Agora eu estou vendo a palavra com uma outra ótica, sabe? Houve um crescimento espiritual muito grande na minha vida, pois eu tenho buscado isso, eu tenho buscado conhecer o Senhor. E hoje eu sirvo ao Senhor de uma maneira livre, tá? Não tenho mais o peso da religiosidade sobre a minha vida. Tirei essa carga pesada das minhas costas e hoje eu sou livre em Cristo Jesus. E eu quero conhecê-lo cada vez mais. E a dica que eu te dou é algo que eu tenho feito, tá? Você vai fazer se adaptar conforme a sua vontade, mas é uma dica para você. Começa a conhecer, principalmente você que está caminhando agora, né? Que ainda está conhecendo um pouquinho aí da palavra. Eu não sou teóloga, não sou nada disso. Sou uma pessoa que serve a Jesus e quero imitá-lo. E aí eu estou te mostrando para você a melhor maneira de fazer isso. Então eu comecei lendo a Bíblia em Mateus. Eu já li várias partes da Bíblia, já conheço um pouquinho, né? Já tenho alguns anos aí caminhando com Cristo, mas eu coloquei esse propósito de conhecer, de ler a Bíblia toda. Então como que eu fiz? Primeiro eu quero conhecer quem é Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse ser maravilhoso? Esse Deus tremendo, né? Que deu a vida dele por nós, para que possamos ter uma vida eterna no porvir, né? Então eu comecei lendo Mateus, tá? Eu li Mateus e fui, tá aqui, ó, Mateus, não sei se vai aparecer, até Apocalipse. Li Mateus até Apocalipse, fui meditando, lendo com calma. Procura meditar. O que é meditar? Você lê a palavra, você imagina aquela situação, você peça a Deus, antes de ler a palavra, Espírito Santo de Deus, me revela a tua palavra, me ensina. Porque se você ler de qualquer forma, é um livro comum. Você vai lendo, acabou, você fala, não entendi nada, o que isso quer dizer, entende? Tô suando, gente, tô aqui no meu quarto e tá calor, hein? Só que de São Paulo o negócio tá feio, hein, gente? Misericórdia. Mas vamos lá. Então, você vai ler a palavra, vai conhecer quem é Jesus, mas no que está escrito aqui, ó. Não na minha visão, não na visão de A, de B,
mas na visão do Espírito Santo de Deus. Ele vai te revelar a palavra. Então, eu comecei a ler aqui, ó, em Mateus 1, já vai estar aqui, ó, a genealogia de Jesus Cristo. Depois está aqui, ó, o nascimento de Jesus Cristo. E aí vai falar tudo sobre ele, né? Vai falar muito sobre, em Mateus, vai falar em Marcos e Lucas, cada um com a sua visão, mas a palavra do Senhor, ela se intercala, tá? Então você vai conhecer um pouquinho quem é Jesus, mas na visão, na sua visão, através do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar ao seu coração, você vai ver que coisa mais maravilhosa que é. E esquece esse negócio de religião A, religião B, nada. É Cristo Jesus, tá bom? Você precisa conhecer quem ele é. Então você vai lendo aí de Mateus, vai indo aos pouquinhos, vai com calma. Daqui a pouco você tem Apocalipse. Apocalipse, eu confesso para você que é o livro mais assim complicado de se ler. Tem que ter uma sabedoria muito grande, mas eu li. É assim, Deus vai falando com você, na simplicidade que você tem, no conhecimento que você tem. O Espírito Santo se adapta a nós, é incrível. Ele fala na sua linguagem, ele esclarece no seu coração, você vai ver que coisa linda que é. E após isso, já terminei aqui, aí eu comecei em Gênesis. Aqui em Mateus, eu conheci quem é Jesus, eu conheci a vida de Jesus, eu conheci como que foi o andamento aí da vida dele. Maravilhoso, conhecer na ótica da palavra de Deus. E depois comecei aqui em Gênesis. Gênesis aí é o nosso Deus, a criação do mundo, todas as coisas que ele fez, como a humanidade começou, e aí vai indo, tá? Eu já tô lendo, eu já tô em Samuel. E outra coisa que eu tô fazendo também, eu leio 2, 3, 4 capítulos, conforme eu consigo, conforme eu tô ainda assimilando bem. Cada um tem seu jeito de ser, eu não sei qual situação que é minha, mas eu sou uma pessoa assim, a minha memória, a minha mente, ela funciona muito rápido. Eu leio rápido, eu penso rápido, eu mudo de assunto rápido e eu também me canso rápido. Então tem um período aí que eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, eu tô assimilando. Daqui a pouco eu começo a não assimilar mais. Então é a hora que eu paro. Então depende de como eu estiver no dia, eu leio 2, 3, 4, 5 capítulos. Então se adapta a você. Eu só consigo ler um capítulo, irmão Rose. Então lê um capítulo. Só consigo ler alguns versículos. Vai indo aos pouquinhos, tá bom? Conforme a maneira que você achar que fica melhor, tá bom? E aí quando você vê, tem momentos que eu vou lendo. Quando eu vejo, já li 4, 5, 6 capítulos. Que a mensagem, a palavra de Deus é coisa linda. Você vai conhecer esse Deus maravilhoso. E outra coisa que eu faço, eu leio 2, 3 capítulos e leio 1, 2, 3 salmos. Ou um salmo. Porque salmo também tem a passagem aqui da Bíblia, né? Onde tem esses salmos que são maravilhosos. É até bom, se você não puder ler todo dia a palavra, pelo menos um salmo por dia, é maravilhoso. Aí eu tô lendo salmo, já tô no salmo 90. O salmo vai até, deixa eu ver aqui. O último salmo, quantos salmos que nós temos aqui? São 150 salmos, tá? Eu tô no 90. E é isso. Se adapta a melhor forma para você. Essa foi a forma que eu arrumei para mim, ler a palavra. E todo dia pela manhã eu faço isso. Tenho colocado ele em primeiro lugar na minha vida. Levanto cedo e leio a palavra. Eu trabalho, Rose. Levanta meia horinha antes e leia a palavra. Faça esse sacrifício. Todo dia. Para você ver a diferença que vai acontecer. Agora, uma coisa eu tenho que te falar, tá? Esse é o lado espiritual, onde a sua visão vai começar a abrir, onde você vai aprender cada vez a palavra de Deus, onde você vai ficar cada vez mais íntimo de Deus, onde você vai sentir uma paz, uma alegria na sua alma, que não tem dinheiro desse mundo que pague. Mas tem um outro lado espiritual. Vai haver um levante muito grande de Satanás contra a tua vida. Satanás vai fazer tudo para que você não leia. Pessoas vão brigar com você, alguma coisa vai acontecer, mas confie em Deus e continue. E você fica já atento. Quando você, hoje eu vou ler a palavra, aí a sua mãe, sua irmã, o patrão, o marido, a esposa, vai acontecer alguma coisa que é para tirar a sua paz, para te deixar nervoso. Então você, naquele momento, respira fundo. Se não der naquele momento, fala assim, me ajuda, me dá graça. Não fica debatendo, não entra na mesma vibe de Satanás, porque o intuito dele é que você não conheça a palavra. Porque você conhecendo a palavra, você é liberto e você é transformado, tá bom? Então é isso, essa é a diquinha para você hoje. Conheça Jesus Cristo, conheça o seu Deus, para que possamos servi-lo, como diz a palavra. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o nosso Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aquela pessoa que está ali disposta a servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, e fazer tudo para agradá-lo. Então o Senhor vai transformar a sua história, através de você conhecer a sua palavra. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração.
Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.